mais uma vez, dia de falar um pouquinho sobre cripto. E hoje o assunto que eu vou trazer um pouquinho, até como resultado de uma aula que eu estava terminando de preparar para essa semana, é CBDCs. O que eu queria hoje, nosso bate-papo hoje, era tentar colocar ele em uma perspectiva, né, de talvez evoluções, eu não sei se seria o termo certo, porque evolução dá a entender que é algo sempre de aprimoramento. É também, mas eu acho que mais do que isso a gente tentar ter um olhar retrospectivo do que de fato é esses CBDCs, né? Então, para fins didáticos, né, eu gosto de sempre estar falando que a tecnologia blockchain, ou que nós convencionamos chamar de tecnologia blockchain e de DLT, a blockchain é uma espécie de DLT, que teve origem, a primeira aplicabilidade no Bitcoin. Se a gente olhar o movimento, né, desde o seu nascedouro, a gente pode, para fins didáticos, tentar diferenciar dois caminhos de evolução, né? Um caminho em que a gente pode olhar ou focar mais a tecnologia em si, e aí a gente vê inúmeras aplicabilidades, a gente tem visto em supply chain, identidade, para o RegTech, os non-fungible tokens, né? Que a gente falou já nesse canal, e olhar a moeda, porque no fundo o que o Bitcoin veio? O Bitcoin veio ser uma moeda digital, né, privada, criptográfica privada, uma moeda criptográfica privada, para ser de fato um substitutivo às moedas correntes, que são o que a gente chama de fiat currencies, né, as moedas correntes. Então, se a gente olhar por essa perspectiva de evolução da moeda, a gente pode começar a ver que o Bitcoin não se prestava tanto a esse papel de ser um meio de troca, muito em razão da sua não ampla aceitabilidade, muito ainda em razão da sua alta volatilidade. Na sequência dessa ideia de se tornar de fato uma moeda, né, ou ter como um instrumento essa moeda criptográfica, nós vemos as stablecoins, né, como talvez, quiçá, uma segunda geração de moedas criptográficas, né, privadas ainda. E aqui na ideia de stablecoins, que nada mais é do que você atrelar a esse token, a essa criptomoeda, um cesto de ativos, né, e normalmente esse cesto de ativos a gente está falando atrelado ao dólar, que é a moeda mais transacionada no mundo, tentando justamente você não ter essa alta volatilidade do Bitcoin e possibilitar que esses criptomoedas, no caso as stablecoins, elas sejam de fato, elas exerçam de fato a funcionalidade de ser meios de pagamento e de trocas. Houve todo um reboliço aí quando estivermos falando dessa stablecoin dentro do projeto Libra, porque aqui nós estamos falando de uma Big Tech que tem um alcance gigante pelo Facebook, pelo WhatsApp, de ele estar, de alguma forma, utilizando esse instrumental, dando acesso a isso para inúmeras pessoas. E aí preocupações relacionadas à própria equilíbrio, rigidez e manutenção, né, do nosso sistema financeiro e meios de pagamento instituído, começou-se um burburinho, né, entre os bancos centrais e autoridades relacionadas a isso também pelo mundo todo, e começamos a ouvir cada vez mais se falar das CBDCs, ou seja, Central Bank Digital Currencies, que seria, numa forma didática, a terceira geração de criptomoedas ou de moedas criptografadas, porque aqui nós estamos falando de uma moeda aí agora emitida por um agente público, não é mais privado, mas que tem por objetivo se tornar assim, exercer sim as funções afetas às moedas, né, as moedas correntes. Então, aqui no CBDCs, as promessas, né, que a gente viu ou que a gente escuta estarem atreladas a esses projetos, né, são que isso melhoraria, por exemplo,
melhor eficiência dos meios de pagamento, reduziriam os custos de transação tanto das operações internas, né? No Brasil, a gente tem outros projetos que estão melhorando esses custos, né? E veja, Pix, Open Banking, entre outras coisas. Então, a gente está vendo um movimento de melhoria no nosso mercado interno, mas principalmente no mercado transfronteiriço internacional, em que ainda a gente tem custos de transações muito mais altos do que os aplicáveis, né? Dentro dos mercados internos, tá? Da mesma forma, a gente estaria estimulando a inovação, estaríamos, da mesma forma, fomentando uma maior inclusão no sistema financeiro daqueles que não têm acesso, enfim, as promessas são as mais variadas. Qual que são os problemas relacionados às implementações dos CBDCs, tá? Para além, eventualmente, de problemas de tecnológicos, de escalabilidade e de interoperabilidade entre os sistemas que instituam CBDCs, então eu tenho CBDC brasileiro para que ele converse com CBDCs ou sistemas de CBDCs de outros países, tem que ter essa interoperabilidade, que são preocupações que já estão, inclusive, no último relatório do BIS desse ano, agora 2021, março de 2021, tá? Esse tipo de preocupação já é latente nesse tipo de projeto. Mas mais do que isso, né? O problema é que conforme o design que a gente dê a esses protocolos, a esses sistemas de moedas dos bancos centrais, se a gente der acesso a pessoas físicas ou empreendimentos terem contas correntes diretamente no Banco Central, nós podemos ter um problema de desintermediação do sistema financeiro que pode ter outros efeitos deletérios. Então, é muito importante, e é isso que tem sido realmente debatido no mundo todo, o olhar de que de forma eu posso, de fato, ter os ganhos com esse tipo de ferramental tecnológico, né? Os melhoras que eu posso ter versus os efeitos que eu posso ter consoante o design que eu dê a isso. Então, é isso que tem sido discutido no mundo, tem sido debatido, e é interessante de estar acompanhando essa nova era. Então, os CBDCs nada mais seriam do que uma terceira geração das moedas criptográficas que começou lá no Bitcoin, stablecoins, que tem por objetivo uma melhoria do sistema financeiro e de meios de pagamento de uma forma ampla, tá? E que, diferentemente das stablecoins e do Bitcoin, aqui nós falamos aí de um cripto com a função monetária, uma moeda criptográfica pública, ou seja, emitida por um agente público, tá? Espero que tenham gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo domingo, falando sobre algum assunto do mundo cripto. Aguardo vocês. Um abração.